Vamos imaginar uma coisa por um segundo. Um homem, lá no século XIII, que resolve misturar a lógica pura, bem racional, com um êxtase místico total. E não para por aí. Ele se autoproclama profeta e parte numa missão que, convenhamos, era praticamente suicida: converter o Papa. O nome desse homem? Abraham Abulafia. E a história dele, que ficou esquecida por séculos, é simplesmente uma das mais radicais e enigmáticas que a gente pode encontrar. Para a gente ter uma noção de quem foi Abulafia, vamos pular direto para o momento mais inacreditável da vida dele. Chega o ano de 1280 e ele tem uma ideia que qualquer um chamaria de loucura: ir até Roma para converter o Papa Nicolau III. E o mais interessante é que a preocupação dele nem era se o Papa ia aceitar ou não. A grande questão era como é que ele ia sair de lá vivo. E a sequência de eventos é simplesmente absurda. Pensa bem, Abulafia está marchando para Roma pronto por confronto. O Papa, por sua vez, nem pensa duas vezes, já manda preparar a fogueira para executá-lo. Só que aí, na mesmíssima noite antes do encontro, o próprio Papa morre. De repente, um derrame. Então, em vez de ser queimado, Abulafia é preso por 28 dias e depois solto. É um desfecho tão improvável que parece até roteiro de filme. Então, um evento tão bizarro assim levanta uma pergunta óbvia, né? Que tipo de pessoa faria uma coisa dessas? Quem era o homem por trás dessa missão impossível? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o começo da história dele. Abulafia nasceu na Espanha, mas desde cedo já dava para ver que ele não era uma pessoa, digamos, comum. Imagina, aos 18 anos, o pai dele, que era seu mestre, falece. Aos 20, o que ele faz? Vai atrás de riqueza, de status? Não. Ele arruma as malas e parte numa jornada para encontrar o mítico rio Sambation e as 10 tribos perdidas de Israel. Essa busca inicial já mostra uma mente que operava ali, sabe, naquela fronteira entre o mundo real e o lendário. Só que por causa das cruzadas, ele é forçado a voltar para a Europa. E aí ele faz algo totalmente inesperado. Ao invés de mergulhar ainda mais fundo no misticismo, ele se tranca para estudar a filosofia mais racionalista que existia na época, o Guia para os Perplexos de Maimônides. Pera aí, um místico obcecado pela lógica mais fria e calculista? Pois é, essa contradição é exatamente a semente da grande revolução dele. E é aqui que a gente chega no coração da genialidade de Abulafia. Ele simplesmente se recusou a escolher um lado. Não era ou razão ou êxtase. Em vez disso, ele pegou os dois, fundiu tudo numa espécie de alquimia intelectual e criou algo completamente novo, a Cabala profética. Pensa nisso como se fossem dois universos colidindo. De um lado, a meta fria e filosófica de Maimônides, atingir a perfeição pela razão pura. Do outro, o fogo do misticismo, a busca pelo êxtase através da linguagem sagrada. O que o Abulafia fez? Ele pegou o objetivo do racionalista, mas para chegar lá, usou os métodos intensos e práticos dos místicos. Uma sacada genial. O método principal dele tinha um nome: Hokmat Hatzeruf, que a gente pode traduzir como a ciência da combinação de letras. E olha, ele levava essa palavra ciência muito a sério. Para Abulafia, o êxtase não era um acaso, uma sorte divina. Não, era o resultado de uma disciplina rigorosa, quase um manual de instruções para reprogramar a própria consciência. Para fazer isso, ele usava umas ferramentas linguísticas bem antigas, só que de um jeito completamente novo. Tinha a gemátria, que encontra conexões pelo valor numérico das palavras, o notricon, que transforma palavras em frases, e a principal de todas, a temurá, a permutação de letras. O objetivo não era só interpretar textos, era desmontá-los, sabe? Quebrar as barreiras do significado literal para acessar uma realidade mais profunda. O método dele era incrivelmente estruturado, um passo a passo mesmo. Começava com a purificação ritual. Em seguida, a recitação de nomes divinos, mas não de qualquer jeito, tudo sincronizado com a respiração e movimentos. A mente, então, focava totalmente nas combinações das letras até atingir o estágio final, Devekut, uma união com o divino tão profunda que o próprio intelecto da pessoa era transformado. O próprio Abulafia descreveu essa experiência de um jeito que chega a ser um pouco assustador. Ele disse: "E você sentirá outro espírito despertando dentro de você, e você mesmo responde, mudando sua voz." Pensa nisso. Era uma alteração de consciência tão profunda que a pessoa se tornava um canal para algo muito além dela mesma. Agora, ter uma experiência dessas em particular é uma coisa. Chegar e declarar isso para o mundo é outra bem diferente. E claro, os ensinamentos de Abulafia não ficaram em segredo por muito tempo. As consequências foram explosivas.
Em algum ponto, Abulafia cruzou uma linha muito perigosa. Ele se convenceu de que não era apenas um místico, mas sim um profeta com uma missão messiânica. Ele acreditava ter recebido uma revelação direta sobre o fim dos tempos. Foi essa certeza absoluta que o impulsionou até os portões de Roma. A reação do sistema religioso da época foi imediata e brutal. O rabino Shlomo ben Aderetz, o Rashba, que era a autoridade máxima naquele tempo, não viu Abulafia como um profeta. Ele o viu como um herege perigoso, uma das pessoas sem valor ou pior. O conflito estava declarado. No fim das contas, o sistema de Abulafia era simplesmente radical demais. Suas técnicas estáticas e, principalmente, suas alegações de ser o Messias eram uma ameaça direta à ordem religiosa. O resultado foi inevitável: excomunhão, e um esforço enorme para apagá-lo completamente da história do pensamento judaico na Espanha. Só que ideias, especialmente as mais poderosas, raramente desaparecem por completo, não é? Mesmo tendo sido oficialmente condenado, o legado de Abulafia sobreviveu nas sombras, de maneiras bem surpreendentes. Esse número aqui diz tudo: 700. Por cerca de 700 anos, a maioria dos escritos de Abulafia ficou trancada, em formato de manuscrito, acessível a apenas alguns poucos estudiosos. A supressão foi tão eficaz que explica por que ele é chamado de o místico esquecido. Mesmo assim, as ideias dele vazaram. O famoso filósofo da Renascença, Pico della Mirandola, traduziu partes de sua obra para o latim. Suas técnicas de meditação foram secretamente incorporadas nos escritos de cabalistas que vieram depois. E, a maior ironia de todas, muitos de seus manuscritos foram preservados justamente na Biblioteca do Vaticano, o coração da instituição que ele tentou converter. E a vida de Abulafia termina como começou, com um mistério. O último registro que temos dele é de 1291, na pequena ilha de Comino, perto de Malta, um lugar usado para exílio. Depois disso, ele simplesmente desaparece da história, sem deixar vestígios. E assim, a pergunta sobre Abraham Abulafia continua ecoando através dos séculos. Ele foi um gênio que mapeou um caminho para o divino, ou um louco perigosamente iludido? Um profeta genuíno, ou um herege que ameaçou a própria estrutura de sua fé? Talvez a verdadeira resposta seja que os indivíduos mais transformadores da história são, muitas vezes, as duas coisas ao mesmo tempo.